uma pessoa, deve ser eu. Sou eu também. Na hora da gente mandar o vídeo, a gente dá uma editada, né? Nossa, você pode ver que tinha me colhendo nessa edição? Como é que chama? Ah, meio face... Deepfake. É, Deepfake. Tem duas pessoas, acho que é dela. Pode ser o Pedro também. Você falou que era. Já tá aparecendo na live, então. Tá, não tá? Vira aqui pra gente se ver. Olha, Gabi! Ah, tem um leve delay. Tem. Não vou olhar, senão eu vou ficar confuso. Como a gente é incrível. Olha que incrível a gente. Nossa! Vai ficar gravado. É bom esse café, eu gostei. Tchim, Gabi. Ah, obrigada. Pessoal, o sonho das pessoas era ir no Ju, até que surgiu o webinar do Recife. Com a caneca do WeWork. Patrocínio. Muito bom esse café, gente. Muito bom. Parabéns ao WeWork. Você achou incrível ver a gente, pessoal? Vocês estão emocionados? Produção, vocês estão emocionados, produção? Tá bem com eles? Tá bom, produção. Tá. Ah, a gente tá falando meio baixo também, né? Tem gente. Tem gente. Ixi, eu travei. Não travei? Bom, a gente está esperando só mais alguns minutinhos, só para dar tempo para mais pessoas entrarem, e aí a gente já começa. E sim, essa do meu lado é a Gabi do Rate My App. Pessoal. Pensa, a gente contrata, a gente chama uma pessoa para ser a Gabi do Rate My App, mas não é a Gabi do Rate My App. Podia ser amazing. Não é? Podia ter falsificado convidados nessa empresa. Era só colocar uma camiseta. Mas a gente não fez isso. Bom, inclusive, se vocês quiserem se apresentar no chat, falar quem é, de que empresa, a gente pode mandar salve pro seu bairro, brincadeira. Fiquem à vontade. Se for minha mãe, por exemplo, Ou minha. não fala. Fala seu nome da empresa que você é, mas não fala que você é minha mãe. Apareceu o chat aqui pra gente? Tá aqui com a Erika, Ah, tá. com a produção. Aí se tiver pessoas, a produção vai falar pra gente, né? Veio só agora. 5 pessoas. Olha que incrível, tem 5 pessoas. Que incrível. Indicadores é muito bem alta, né? Cara, eu acredito que sim, pra qualquer área, inclusive. É o que a gente mais vê. Eu tinha uma impressão que era uma coisa mais de startup. Não. Quando eu comecei a olhar pra isso, mas agora eu vejo como todo mundo se importa muito com números, né? Com como melhorá-los. Graças a Deus. Vocês querem começar? Vamos? Então, bom, gente, que bom que tem algumas pessoas aqui com a gente. Fiquem à vontade para se apresentar no chat e compartilhar de onde vocês são e etc. Se precisarem de fazer perguntas, pode mandar no chat. No finalzinho da apresentação, a gente vai ter um momento para isso. Então, boa. Bom, eu vou me apresentar rápido, mas eu sou a Fer da WeSeek, que mandei aqueles e-mails para vocês. E comigo tá a Gabi, do Rate My App, que a gente brincou que já é seu sobrenome. já patenteou o Gabi do Rank. E eu tô tentando agora patentear o Fer da WeSeek. Enfim, então hoje a nossa ideia é falar um pouquinho sobre métricas de recrutamento que podem transformar o processo de vocês.
como que, enfim, a Gabi veio aqui fazer esse webinar com a gente. Eu trabalhei no Rank My App durante algum tempo e a gente trabalhou junta. Então, a gente fez alguns processos de recrutamento, né, de seleção, principalmente para Customer Success, naquela época, que era como eu atuava lá. E eu dei um pouco de dor de cabeça pra Gabi, a maluca que não gostava de ninguém. Enfim, a gente pode compartilhar essas histórias um pouquinho mais pra frente. Bom, Gabi, se você quiser contar um pouco de você, de onde você veio, do que você se alimenta. Bom, então eu sou a Gabi do Rank My App, né, como foi apresentado. Eu fiz administração na Unesp como graduação. Comecei minha carreira não foi em RH, foi na área comercial e depois, né, entre encontros e desencontros de função, assim, início de carreira, eu fui parar numa consultoria de RH para o ecossistema de tecnologia, que era a Ed Brasil, era consultora lá, e depois disso fui parar no Rank My App. Até não tinha ninguém exercendo especificamente a função de RH na época, era a CEO, uma das sócias da empresa, a Francisca. Ela, apesar de já ter muitas coisas estruturadas no ranking com relação à avaliação de desempenho, a um plano de carreira, já foram feitas algumas alterações nesses processos, mas já existia, os valores eram muito bem estruturados e a cultura da empresa sempre viveu muito bem esses valores. Quando eu cheguei, ainda assim não tinha um processo de recrutamento, de seleção, de atração, de talentos quando eu cheguei, e aí foi aí que eu realmente comecei a atuar. Pra falar a verdade, primeiro eu comecei a atuar com onboarding do Rank My App, depois para receber bem os rankers, né, que a gente contratava, e aí eu já comecei a estudar os processos o que era feito como processo de recrutamento e seleção, que não era uma coisa muito bem definida, mas aí a gente começou a definir critérios, a definir etapas, e hoje temos aí um processo mais estruturado e métricas que guiam as estratégias de recrutamento. Muito bom. Bom, então eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Igual eu já tinha comentado, o objetivo de hoje é a gente falar um pouquinho mais sobre métricas de recrutamento. E é legal até comentar que a Gabi chegou num momento que o Rank My App tinha, 0 métricas. E hoje eu acho que praticamente 100% das coisas, não só a área de recrutamento, né, é bem guiada por métrica. Sim, quando eu cheguei acho que tinha 30 e poucas pessoas. Hoje nós temos 82 pessoas, né? E já aí com 15 vagas abertas, então tá num crescimento bem grande. Como que a gente suporta, né, esse crescimento se não for para olhar para os resultados mesmo, né? Boa. Tá aparecendo? Então, bom, a gente já se apresentou. Então, a gente precisa se apresentar de novo. E como eu passo de tela? Muito bom. Agora sim, bom, eu vou contextualizar rápido o que é o eSeek, porque eu acredito que muita gente que chegou aqui nesse webinar é a primeira vez que ouve falar da gente. E o que a gente tem a ver, né, com métrica de recrutamento? Bom, a eSeek é uma consultoria de recrutamento e seleção 100% digital. Então a gente brinca, né, que a preocupação de encontrar a pessoa certa para sua vaga também é a nossa preocupação, porque hoje o que a gente busca entregar são pessoas talentosas e que vão ajudar a sua empresa a chegar em um patamar diferente. E a gente sabe que hoje o capital mais valorizado da empresa são as pessoas. Então hoje a gente tem um processo um pouquinho mais... É uma consultoria, mas com um processo bem digital, e a gente vai falar um pouco sobre ele aqui, que hoje a Gabi está fazendo uma vaga com a gente. Então, e lá pro final eu falo um pouco mais sobre a eSeek, quem tiver dúvidas também pode mandar no nosso chat. Então, go, Gabi. Acho que, como a Fer estava falando, né, o capital aí humano é muito importante, e o processo de recrutamento e seleção ele é muito importante porque é o primeiro ponto, né, de contato da empresa com o colaborador, né, de fato, né, quando ele entra no processo, quando ele se candidata para uma vaga. Então, como que você faz para contratar essa pessoa ou de uma forma mais rápida possível, que não vá onerar o seu time, porque está precisando, né,
dessa contratação e contrate de uma forma rápida e eficiente, né? Então, quando eu entrei no Rank, não existia tanto processo, a gente tinha aí um processo mais, assim, inicial de todos. Então, vamos ver o que é a necessidade desse cargo, vamos escrever, né, uma job description acertada. Para mim, um funil, ele não tinha necessariamente métricas naquele momento. Eu queria mais definir os steps. Então, vamos fazer um planejamento disso, vamos ver onde a gente vai divulgar, onde que eu vou buscar, quais são os tipos de pessoas que eu devo fazer um hunting, quais são os níveis que a gente suportaria para esse momento de empresa e o que vai ser o critério de avaliação, quem vai participar da entrevista. Então, era mais um fluxo, né? E o que começou a surgir depois o que a gente pode levar para o nosso processo de recrutamento para ele ir para o próximo nível, né? Para a gente conseguir tirar insights disso e melhorar dentro do que a gente precisa, sabe? Então, a gente começou a olhar para alguns números, né? O primeiro número que eu acho que é muito fácil, né, de pegar é o número de currículos. Acho que foi o primeiro que eu falei assim, bom, começa a olhar porque vem, né? Então, você vai compilando ali as candidaturas. Naquele momento a gente nem tinha nenhum software de recrutamento, nenhum CRM para isso, então era tudo assim em planilha de Excel, né? Era um recrutamento mais... Nem job slot do LinkedIn tinha, né, Gabi? Não, era bem roots, assim. Era o Typeform, não é? Para as pessoas se inscreverem? Sim, era o Typeform. Depois a gente mudou para conseguir colocar no WordPress do site e vinha tudo pro meu e-mail. Nossa. Aí era tipo... colocar regrinha, né, de distribuição para pastinhas dentro do e-mail e depois compilar isso numa planilha para que as pessoas que estavam envolvidas no processo conseguissem olhar os currículos. Então era assim, bem manual, bem trabalhoso, né? E o número de currículos é uma coisa assim, nossa, né? E quando chegava a 100 currículos a gente ficava, nossa, que legal, né? 100 currículos. Mas aí quando você ia ver... pouquíssimos currículos passavam pela triagem, ou as pessoas eram muito qualificadas para uma vaga de assistente ou júnior, ou as pessoas não tinham os requisitos técnicos necessários, elas apenas se candidataram porque a candidatura era uma candidatura muito simplificada, era só enviar um currículo mesmo, né? Então, a gente eu não conseguia olhar para essa métrica que era número de currículos e entender ela como um KPI mesmo, né? Como um indicador que fosse medir realmente a performance e que estivesse me trazendo resultados positivos do processo, né? Então, acho que o que a gente concluiu, na verdade, na época não tinha esse nome, mas hoje, buscando sobre assuntos como KPIs, como métricas, a gente se depara com esse conceito de métricas de vaidade, né? Que são métricas números legais que a gente consegue medir, às vezes é fácil ter, às vezes nem tanto, mas que na verdade eles não ajudam a gente a tomar nenhuma decisão. Obviamente, se um processo estiver com métricas, com uma métrica como um número de currículos baixo, né? A gente tem 10 candidaturas para uma vaga júnior, talvez, a gente tenha que realmente fazer uma ação de divulgação melhor, a gente tenha que realmente entender os canais que a gente vai buscar essas pessoas, mas o número de currículos aplicados por si só é uma métrica que não ajuda a gente a tomar nenhuma decisão. Então, acho que se eu tiver que dar um conselho é para vocês realmente se fazerem essa pergunta, né? Tipo, essa métrica vai ajudar a empresa, vai ajudar a área de recrutamento e seleção, o RH, a área de people, a atingir as metas que a gente planejou? Então, se faz essa pergunta para ver se realmente você consegue tomar alguma decisão a partir disso, né? Aí, uma outra métrica que foi uma das primeiras que a gente começou a medir também é mais fácil, né? O tempo de contratação, que muda bastante de empresa para empresa, né? Então, que considera o dia de abertura, né, do processo seletivo, ou para algumas empresas é o dia que a pessoa aceita a proposta, para algumas pessoas é o dia que faz a proposta, ou é o dia, de fato, dia de contratação, né, número 1. A gente até estava discutindo sobre isso, a Gabi, um pouco antes do webinar, que aqui na UICIC a gente considera como tempo de contratação desde o dia que a gente abriu a vaga para divulgação
até o primeiro dia da pessoa na empresa. Isso já dentro do rank é um pouco diferente, né, Gabi? Desde que eu comecei, faz sentido a gente ainda medir dessa forma. A gente só fecha o processo seletivo mesmo quando a pessoa deu o aceite e a gente tem isso justamente porque a gente quer que a pessoa comece logo. A gente não tem um processo que a pessoa vai começar daqui a um mês, né? Então, hoje o que faz sentido, né, para o momento do Rank Map é realmente o dia que a pessoa aceita a proposta, a gente conta com ela, já começa o onboarding dela de dados, né, de documentação que ela precisa para ingressar, fazer e-mail, e muitas das contratações acabam sendo de urgência, né, a gente acaba nesse ecossistema, né, de crescimento acelerado, muitas das vagas são sempre assim, pro mais rápido possível, então a gente quer fazer essa substituição, nem sempre, né, mas essa nova adição, com uma certa urgência, então quando ela aceita mesmo, a gente conta com ela, fecha o processo seletivo e ela começa, sempre tendo pessoas ali no backlog, né, mas quando a gente faz a proposta, a gente já tá, e a pessoa aceita, a gente já está considerando isso. O tempo de contratação é uma métrica que eu considero bastante importante, a gente mede ela no overall, né, tipo o tempo de contratação de uma forma geral para todas as vagas da empresa, mas eu acho muito importante que isso seja dividido por área ou por especificidade de cargo, quanto que uma pessoa, quanto que leva geralmente para contratar uma pessoa do financeiro, quanto que leva de tempo para geralmente contratar um desenvolvedor, porque assim você consegue programar melhor esse processo seletivo de uma forma geral e você consegue validar isso com o time, na hora de fazer um kickoff de uma vaga, né, com o gestor que precisa dessa posição. Então, você fala assim, geralmente eu demoro tantos dias para contratar esse tipo de posição. Então, assim, dessa forma você consegue alocar a demanda interna, não deixar que problemas internos comecem a surgir por falta de braço, porque você dá uma previsão ali mais assertiva e é bom também ter um tempo de contratação mais estruturado para que você consiga organizar as etapas do processo seletivo, não perca candidatos também, né? E nem gaste muito, né, de horas de time, de recrutamento ou de ferramentas ou esforço interno, né, do time de talent para colocar realmente, não onerar no sentido financeiro, né, o processo não fique caro, né, porque a gente que trabalha como time de people e não como time específico de talent acquisition, então eu acho que a gente tem mais tempo, mais de dedicação de tempo e recurso para fazer outras ações dentro do RH mesmo, né, dentro de outras áreas de treinamento, desenvolvimento, engajamento, né, então não fique tão pesado e você perca tempo de dedicação em outras ações, em outras áreas, né. Uma dúvida que a gente já recebeu, inclusive, hoje você, por exemplo, você vai contratar um Customer Success Junior ou então um Customer Success Senior. Você separa esses tempos de contratação por nível de senioridade ou você busca, tipo, um analista, um supervisor, um coordenador? Como funciona essa separação lá no Rank? O que vocês já viram que faz sentido e que não vira uma métrica de validade no final das contas? Eu acho que numa questão de Customer Success, que foi o exemplo ali, eu acho que dentro do nosso plano de carreira, né, as skills são um pouco diferentes do analista júnior, do analista Customer Success Junior, para um pleno, para um sênior. Isso nessa posição em específico não tem tanto impacto, então a gente considera Customer Success ainda assim. Legal. Mas para outras vagas que envolvem skills como gestão, a gente leva mais tempo, né? Em outros sentidos de nível de coordenação mesmo, porque a gente precisa saber se essa pessoa já geriu realmente pessoas, se ela já fez acompanhamento próximo, se ela já fez one-on-one, que é uma cultura, é uma coisa da cultura que é muito forte no Rank Map, então é algo importante. Se a gente vai colocar uma pessoa ali no nível de coordenação, a gente quer uma pessoa focada nisso, né, que saiba gerenciar e desenvolver realmente uma equipe. Então isso vai levar
um tempo maior até, porque a gente não consegue contar, um tempo maior até de hunting, né? Porque a gente não consegue contar só com as candidaturas, né? Que vem, porque quando a gente vai validar esse tipo de questão que é importante pra gente, acaba não tendo muita candidatura qualificada. Então a gente depende muito, mas do nível de especificidade técnica que a gente precisa, ou numa questão de gestão, numa questão de conhecimento, de mídias digitais, né? Então, Para desenvolvedor, você acha que isso pega mais? De um full para um front, etc? Ou vocês não viram essa diferença? A gente ainda não viu de desenvolvedor a diferença de tempo para full front, a gente ainda não viu, mas até porque a gente foca bastante em contratação de full stack, sabe? Ah, legal. O time, acho que 90% do time é full stack, então eles trabalham bastante dessa forma e eles gostam disso, porque eles gostam de trocar entre eles. Nessa sprint eu vou fazer o front, nessa sprint eu vou fazer o back. Eles gostam de ter essa adaptabilidade de aprender coisas novas. Então é como o time de desenvolvimento anda, então a gente não conseguiu medir isso, né? Mas legal. A gente tem uma pergunta. Esses números ficam visíveis todo o tempo para todo o time em algum tipo de dashboard interativo para acompanhamento e trend de performance? Hoje a gente tem. Quando a gente começou a estruturar o processo, a gente criou um dashboard, né? Que ficava visível, né, pra gente, né? Tipo, que trabalhava ali em People e para os gestores das vagas, né? Então ficava ali esse dashboard no Excel, né? Hoje a gente usa, né, a Group, né, um ATNS, né, um CRM de recrutamento. Então quem está envolvido dentro do processo consegue ver. Antes até as pessoas conseguiam ver até os outros, né, as outras abinhas da planilha com outras vagas, mas agora os gestores conseguem ver as das suas vagas. E uma prática que a gente tem lá no Rank My App em toda primeira sexta-feira do mês a gente tem a Team Meeting, que é uma reunião geral. E dessa reunião a gente mostra todos os resultados do mês anterior. Então, mesmo quem não tem acesso, né, ao sistema, né, de recrutamento, né, consegue ver todos os resultados, porque eu compartilho com a empresa inteira. Essa pessoa, faça um welcome ali da pessoa, a gente tem um funcionário novo, ele posição Customer Success. Na vaga dele eu mostro o funil e falo quantas pessoas a gente considerou para cada etapa do funil, e aí eu falo, e aí a gente teve uma contratação, e essa contratação foi ele. Então, o quanto tempo levou, se a gente fez alguma ação diferente dentro desse processo. Recentemente a gente fez uma contratação que a gente colocou uma dinâmica diferente, a gente mostrou fotos da dinâmica dentro nessa apresentação. Então a gente tenta ser o mais transparente possível, não só com as pessoas da área e os gestores envolvidos no processo, mas também nesse momento, né, que contempla aí um dos valores da empresa de transparência, de mostrar o que aconteceu no mês anterior na área, e muito da área ainda é recrutamento e seleção, né? Muito bom. Tem mais alguma pergunta aí? Vamos só ver. Se for do mesmo tema, a gente faz. Não? Então, next. Gente, óbvio, pode mandar a pergunta no chatzinho aí embaixo, fica do canto direito, ó. Uma outra coisa que a gente media no nosso lindo dashboard era o tempo nas etapas tempo que os candidatos passavam em cada etapa do processo, né? Porque nisso a gente via que, principalmente para vagas mais técnicas, que era um caso assim, de desenvolvedores, a gente acaba perdendo muito tempo e acaba perdendo um candidato qualificado para outra empresa, sabe? Às vezes o candidato ele tá no mercado, ele tá querendo se recolocar por alguma razão, e aí a gente queria fazer a proposta para ele, mas a gente conversou com ele na primeira semana do processo, e aí a gente quis conversar com outras pessoas, não, era aquele mesmo. Quando ia ver, pronto, perdemos o candidato, né? Então tem que fazer todo um esforço. Isso também ajuda a gente ver aonde está o gargalo do processo. Às vezes eu passava, né, todos os currículos para a Fer e falava, Fer, analisa aí a planilha. E aí a Fernanda, várias reuniões e tal. Então eu me matava, brincando. Eu lutava o slide, nunca mais respondia.
várias reuniões também, aí você vê exatamente onde está o gargalo, né, do processo, é onde você pode priorizar ações, né, da equipe para gerenciar melhor o tempo e alocar esse recurso, né, ver onde que realmente o processo pode ser mais eficiente por ele não estar sendo, né, então ver quantas pessoas passaram de cada... quanto tempo elas passaram em cada etapa do processo, do dia que ela entrou naquela etapa até o dia que ela saiu, é um negócio que pode dar esse tipo de insight e aí apagar uma pequena fumaça antes dela virar um incêndio ali e atrasar o seu processo de recrutamento. E nessa época, Gabi, assim, que eu acho que pode ter muita gente que, enfim, tá assistindo ou vai assistir o webinar que não tem uma ATS, você fazia de fato tudo no Excel. Era tipo número por número. Uma linha com o nome da pessoa, aí as etapas do processo, aí tipo nessa data aqui essa pessoa fez o application, nessa data aqui a pessoa, e aí vai somando, tirando uma data da outra para ver os dias ali no meio, né? E aí, então aqui de quanto tempo depois ela foi para a etapa de case, né? Então aí faz, né? Ali, aí tudo isso eu centralizava nos meus gráficos ali. Até esse gráfico é do dashboard, não é da Group nem nada disso, mas ele é real, a gente criou ele. E era muito porque a gente tinha que colocar as datas realmente que todos os candidatos considerados passavam, né? Então era um pouco trabalhoso na hora de compilar, mas se a gente tem, né, recurso, um ATS. Um ATS para realmente gerenciar isso, né, otimiza bastante o tempo, né? Show. Tá, legal. Custo de contratação. A princípio isso não era algo que a gente tomava muita atenção, mas agora né? Porque agora, como mencionei, né, a gente se preocupa em fazer um processo eficiente e rápido, né? O mais rápido possível, contratar a melhor pessoa. E algumas vagas, elas acabam demandando muito tempo, né, de hunting, né, de você entender realmente o que pós-kickoff, aonde eu vou procurar aquelas pessoas, e aí muito tempo né, que é um trabalho comercial também, né, você falar com o candidato e vender, né, o sonho ali para ele só para ele entrar no processo seletivo, né, então o custo de contratação, que os recursos de time interno, o que você usa também de ATS, o que você usa de parceiros e LinkedIn e tudo mais, e dividido, a gente faz também pelo número de vagas, também por cada vaga, né? Quanto que a gente gastou com cada vaga, para ver se faz sentido realmente a gente continuar seguindo esse processo em próximas contratações, envolvendo o número de pessoas, às vezes coloca mais que um gestor e um analista, é necessário mesmo, então como a gente está sempre, né, renovando, né, tentando ver se faz sentido realmente a construção, né, do processo, a gente olha para esse tipo de métrica hoje em dia, porque muitas vezes não faz tanto sentido você gastar muitas horas dentro de um hunt se você pode ter um parceiro que vai te trazer candidatos mais qualificados, né? Eu vejo assim que o custo de contratação é uma métrica polêmica. Polêmica. Muito polêmica, principalmente porque cada empresa tem um tipo de custo, que seja interno e que seja externo. Hoje, eu não sei se você pode falar, mas hoje no RateMap, o que vocês consideram como custo interno e como custo externo? Custo interno as horas, né, das pessoas envolvidas, a gente considera e das pessoas envolvidas tanto da área de people quanto dos gestores, né, e também ações que a gente vai fazer e que vai envolver outras pessoas. Às vezes a gente faz meetups, às vezes a gente faz alguma ação que vai sair de dentro de algum outro processo ou de algum outro time, então a gente tenta considerar isso. E externo é mais anúncios que a gente faz, A ATS também está aí nesse pacote? Sim, tá. É um custo, apesar de que agora já já está embutido aí no que a gente paga por mês, a gente já considera ele interno, mas na verdade parceiros, né, externos, a gente usa alguns, né, a WeSeek para algumas vagas, Geek Hunter, então acho que o que vai de extra, né, dentro daquele processo que não é fixo, a gente vai considerar ele como
um custo aí que a gente tem que pagar mais, né? E esse cálculo do custo interno, você pega mais ou menos a quantidade de hora que a pessoa gastou pelo preço dela para a empresa e faz essa divisão. O valor da hora dela. Entendi, A legal. hora homem, né? E quantas horas ela dedicaria num processo júnior, num pleno, num sênior, mas a gente tenta fechar Uma isso. média de tudo. Algumas vagas a gente nem precisa tanto de hunting, né? Você vai pagar um nível estágio, assistente, a hora dessa pessoa vai mais pra, tipo, vou publicar essa vaga nessa faculdade, nessa e nessa, então que a gente considera como hora de hunting, mas na verdade hoje às vezes, muitas vezes não é para procurar ativamente, né, um candidato, é mais para esforço de divulgação. Né? Legal. Falando em canal de divulgação, olha é verdade, né? O canal de divulgação é algo bem legal de se acompanhar, porque se você sabe, principalmente, tipo, dentro lá do processo final se as pessoas que foram fazer o case, se as pessoas que estão passando do case para entrevista, elas estão vindo prioritariamente de qual canal, você sabe onde investir esforços para uma vaga parecida com essa, né? Então, nesse ponto você consegue saber realmente qual canal que está te dando maior retorno de candidatos qualificados. Então, eu acho que é muito importante para você saber montar a sua estratégia de recrutamento e seleção. Por exemplo, uma vaga de desenvolvedor, você pode divulgar e tudo mais, mas muitas vezes não vem candidatos qualificados. Então, assim, ações que a gente vê que fizeram mais sentido pra gente foi, vamos pegar os desenvolvedores aqui, vamos tentar estudar aqui o que eles fazem, como eles se comunicam como desenvolvedores, aonde eles estão, né? E lá a gente tem desenvolvedores que participam de meetups, que falam em meetups, então a gente trouxe o meetup para dentro de casa, fez uma ação de, vamos colocar um happy hour aqui junto, depois do meetup, Já tá ganhando as pessoas pela cerveja. para as pessoas realmente conhecerem a gente, conhecerem as tecnologias que a gente trabalha, porque isso é importante, né? Muitas vezes eles têm desenvolvedores que programam, amigos desenvolvedores, né, que programam em outras linguagens, então esse tipo de questão era relevante para eles conhecerem o que é realmente, o que são os produtos, né, do Rank My App e tentar fazer esse tipo de ação para trazer mais candidatos, que foi bem legal. E ver também, né, aonde que está convertendo mais em canais mesmo. Boa. E hoje o que vocês mais usam assim, de canal? Para as vagas em geral, tirando vaga de desenvolvedor, que a gente sabe que o Meetup é um bom canal de aquisição. Acho que tem, recentemente, canais extras, assim, além de, não tô nem dizendo LinkedIn, né, coisa assim, mas parceiros como a WeSeek, para os devs a Geek Hunter, então já vem ali uns candidatos, todos já vêm interessados, né, triados para vagas, vêm prontos para entrevista, né, então no máximo tem que fazer uma etapa teste ali, um teste técnico, então esses são os parceiros assim, externos que a gente acaba usando mais. E aí quando a vaga é mais de realmente estágio ou assistente, a gente tenta divulgar mais em universidades que têm cursos que fariam sentido, a gente encontraria mais pessoas, né? Apesar de que nenhuma das nossas vagas ela é definida por curso, né? Mas a gente tenta encontrar ali pessoas que vão se... eu acredito que isso é um grande desafio hoje de startup, principalmente, porque vem com tecnologias novas, vem com propostas novas e muitas coisas que precisam ser aplicadas no dia a dia do trabalho não é ensinado na faculdade. Eu acho que esse é um caso muito sério, assim, do Rank embora, por exemplo, faculdade de publicidade e propaganda podem ensinar um pouco sobre mídia programática. Mas muito pouco, e aí soa absolutamente nada. Assim. Sim, e hoje a gente tem um time super diverso, né? Tem uma Customer Success que fez turismo, tem um estrategista que fez biologia, então a gente não consegue limitar mesmo por curso, mas a gente tenta ver para ver se aquela faculdade vai trazer mais candidatos que se interessem, né? Porque às vezes eu posso divulgar essa vaga numa faculdade de biologia ou de turismo e não vai ver, né? Então... Aí a gente conta com outros parceiros também, o Cubo, né, um canal de divulgação que a gente usa e que aí vem pessoas, né, como a gente é alumni, né, do Cubo, vem pessoas que estão interessadas no ecossistema de startup, então vem, assim, pessoal que quer trabalhar no ecossistema e quer ter essa experiência, né, de mais autonomia, né, mais dinamicidade, então
são canais aí que fazem sentido pro que a gente vive hoje. Metas semanais. O que eu acho que faz sentido, já analisando assim, pensando que a gente já tem aí um tempo médio, né, para contratar pessoas dentro de cada um das áreas, dentro de cada um das posições, a gente pegar esse tempo e dividir em semanas, né, e aí planejar realmente o que eu espero ter na semana 1 de candidaturas, e se eu já espero fazer uma triagem na semana 1 e semana 2 depois na semana 3 eu pretendo fazer quantas entrevistas, e aí dividir isso e deixar isso bem visível, né, para que vocês consigam, né, tomar ações mais rápidas. Então, ver o que é o esperado e o que foi atingido e olhar para aquilo e tomar uma decisão mais rápida. Se for possível mesmo destrinchar isso em semanas nos processos seletivos de vocês, como é pra gente, dá para aprender mais rápido com o processo e ver realmente tipo, aonde alocar esforços, né? Ou budget, ou o que quer que seja que seja necessário para você conseguir bater essa meta dos 30 e tantos dias que é necessário para fechar essa vaga. Um ponto até que a gente estava conversando mais cedo e que a gente também aplica aqui na OEC, que é quando entender que alguma métrica precisa de melhorar e etc., ao invés de mudar o processo inteiro, mudar uma etapa. Exato. Bom, mudou uma etapa, viu que teve, sei lá, deixou algum tempo, deixou até o final do processo, entendeu que essa etapa fez diferença. E aí mantém aquela melhoria e vai para a próxima. Não mudar tudo, né, de uma vez e não entender o que foi bom ou ruim. Enfim. Exato. A gente começou a sentir isso quando a gente começou a usar o ATS, porque assim, a gente já tinha recursos aí, já além de case, né, que a gente começou, logo que eu comecei, a gente começou a colocar cases para todas as vagas possíveis, né, era a nossa etapa técnica ali, mas aí quando a gente começou a usar o ATS, era mais uma questão de tipo, vamos realmente explorar isso. Então a gente começou a colocar prova de lógica, prova de inglês, e aí muito candidato parava nessas horas, a gente tinha que, gente, não tá convertendo ali, eles não estão indo nem pra etapa de case. Espanta candidato. E daí eu tinha que fazer um grande esforço de e-mails de engajamento. Oi, fulano, aquela coisa mais customizada. Você ainda tem interesse nesse processo? Você tem até dia tal pra fazer essa vaga, construir ali um template de e-mail que fizesse uma pequena propaganda ali pra pessoa realmente engajar e fazer os testes, né? Que eram importantes, que foram delimitados no kickoff do processo. Agora a gente já vê, assim, faz sentido o teste técnico mede as questões de lógica que a gente está buscando, o teste, dá pra gente colocar uma pergunta inicial para essa pessoa se candidatar e a gente vê se ela escreve bem, ou uma pergunta para ela já responder em inglês. Então a gente tenta ver de acordo com a necessidade mesmo de cada vaga e não fazer só um teste porque tem que fazer um teste, sabe? Então, a gente tenta adaptar para a necessidade realmente do que aquele colaborador vai precisar no dia a dia quando ele entrar, né? Assim, até puxando um pouco a sardinha pro lado da OEC, como a gente faz um processo seletivo, a gente não tem 30 dias para entregar os candidatos para o cliente. Então, todo esse funil que a Gabi mostrou, enfim, ele é bastante diferente quando a gente fala de consultoria, porque o nosso objetivo aqui é entregar candidatos qualificados, até 3 candidatos qualificados em até 10 dias úteis. Então, todo esse funil a gente praticamente olha ele ao contrário, assim. Uhum. A gente pensa no tempo de contratação da empresa e a gente começa a contar dali para trás onde que a gente tem que entregar esse candidato. Então, uma coisa que é legal a gente já tem, acho que isso é até legal para outras empresas, a gente monta o nosso banco de dados, o nosso banco de candidatos, e já tenta ter uma quantidade X de candidatos pré-testados para a gente conseguir mandar essas pessoas em 10 dias. E até quando eu fui fechar, né, falar com a Gabi sobre a vaga de Customer Success, eu fiquei pensando, cara, o que a gente vai aplicar de testes lógicos e de skills, de hard skills, que vai fazer sentido para esse CS? Porque como eu tinha essa experiência, né, lá dentro do Rank Maps, sendo uma CS lá, eu via que, bom, um teste de lógica não fazia tanto sentido, um teste de inglês podia até fazer sentido, mas se ele precisasse fazer uma call com o cliente, o que ele respondeu naquela prova de inglês não quer dizer nada que ele ia conseguir levar aquela call e fazer a call acontecer. E algo que foi muito legal, eu acredito que ajudou muito o nosso processo, foi ter etapa de pré-triagem, né?
Porque eu acredito que uma diferença do Rank Map hoje, não daqui a algum tempo, é que o tipo de contratação é PJ. Então, não é o mercado inteiro que está pronto para isso. Obviamente, quem está no mercado um pouco mais de inovação, startup, já tem esse mindset, já entende um pouco melhor da contratação PJ, e foi a grande quebra de candidatos quando a gente foi fazer essa vaga de Customer Success por Rank. Então, a gente teve mais de 100 candidaturas no LinkedIn, mas dessas 100, sei lá, eu não lembro de cabeça o número, mas 45 aceitariam trabalhar como PJ. Então, isso já meio que deixou o nosso funil muito mais estreito e muito mais assertivo, que igual a Gabi tinha comentado no começo, 100 currículos não quer dizer nada. Porque não são 100 currículos que estão aderentes ao Rank My App, à vaga de Customer Success naquele momento. Sim. Então, isso é muito legal. Então, essa etapa de pré-triagem, na hora de divulgar a vaga, eu acho que, bom, o LinkedIn dá pra fazer isso, dá mais ou menos pra fazer isso, mas vários job boards tem como você já colocar as questões e, enfim, triar essas pessoas antes de precisar de gastar muita energia e muito esforço. Acho que esse foi um ponto legal. Não existe, né, um job board, fazer um formulário ali com perguntas que sejam relevantes mesmo para a contratação, por que a pessoa acha que aquela vaga ela pode contribuir para aquela vaga, porque ela quer trabalhar nessa empresa, ou falar uma experiência dela relevante com atendimento, porque, por exemplo, para essa vaga que a Fer está falando, a gente quer pessoas que trabalhem, que já tenham trabalhado como Customer Success, né? Já não é ninguém assim tão júnior, tão assistente, que a gente acho que é alguém que tenha um ramp-up mais rápido para essa posição em específico. Então, como que a gente vai encontrar essa pessoa e não atrasar mais o processo, não colocar uma etapa de teste que vai me atrasar em mais uma semana, porque eu vou ter que ficar mandando e-mail de engajamento para a pessoa fazer aquele teste. Então, acho que algumas coisas dá para já triar bem, já numa etapa muito inicial de candidatura, que foi o que a UIC que fez, e aí já veio, né, que todos os candidatos já vieram encaminhados. Caminhados, exato. E eu acredito também um outro ponto, né, você colocou a screening, enfim, depois da entrevista um pouco mais pra frente desse funil, é entender que o CV não fala quase nada do candidato. E que muitas vezes a carinha dele, um vídeo, uma videoentrevista, enfim, que é um dos processos que a gente faz, o quanto ajuda a gente a se aproximar daquele candidato e entender o que ele é como pessoa e já entender o feeling dele. Obviamente não 100%, mas a gente consegue, olhando a carinha da pessoa, respondendo perguntas, o quanto aproxima a gente daquele ser humano e fala, caramba, ele daria muito certo aqui na empresa. Isso foi uma parte legal. E é um negócio que elimina totalmente o screening, né? Porque vocês não fizeram nenhum, né? Não. Então, e é uma etapa que eu geralmente faço. Eu vejo ali, depois da triagem, depois do teste e tudo mais, eu vou ligar para o candidato, eu vou entender um pouquinho do momento dele, e vou alinhar também pretensão salarial e tudo mais, para ver se faz sentido ele vir até ir para o teste, ou vir, se for uma etapa de entrevista, né? São vários... Apesar de existir um funil, tem um funil para cada etapa, né? Então, para cada etapa não, para cada processo seletivo, né? Então, alguns o teste antes, alguns o teste depois, isso vai muito de acordo com o processo. Mas muitas vezes essas perguntas já podem te evitar ali o phone screening, que você vai ligar para o candidato para ver se está realmente aderente àquela posição, para ir lá para a entrevista e gastar mais uma hora ali do gestor e do RH, né? Sim. Muito bom. Esse é o que o funil é. Antes ele era só um amontoado ali de processos que eu achava que faziam sentido, mas hoje o funil ele é muito mais em números, né? Para mim, eu quero saber quantas candidaturas eu tive, e eu quero saber quantas candidaturas converteram para teste, para entrevista. Eu quero saber os dias todos do processo, porque é muito importante olhar para cada etapa do funil para você tomar ações dentro de cada etapa, né? Então, imagina que você tem 100 candidaturas, mas vai chegar na hora de mandar o teste, ninguém é qualificado para você mandar o teste, ninguém tem aquela skill que você precisava para essa posição. Então, vamos fazer uma outra estratégia, vamos pedir indicações do mercado, vamos pedir indicações para investidores, vamos pedir para os colaboradores quem eles conseguem indicar, vamos divulgar na faculdade, vamos divulgar no meetup, vamos fazer uma ação, um meetup, enfim. Vamos trazer as pessoas para dentro de casa, vamos fazer um evento, vamos participar de algum evento que já tenha e se posicionar, vamos colocar na newsletter da empresa. Então,
Eu acho que o CS também ajuda o pedido para cliente, né? Então, eu acho que olhar para cada etapa faz com que a gente consiga tornar o processo de recrutamento mais estratégico, né? E consiga fazer, né? Olhando, né, de trás para frente nas metas semanais, tomar aquelas ações que consigam mudar ali a conversão do funil, né? Que a gente já sabe a conversão certinha, né? Depois que fecha o processo, né? Porque ela pode aumentar, pode diminuir dentro de cada etapa, mas acompanhar sempre, ter um acompanhamento semanal disso, fazer reuniões, entender realmente qual é o gargalo que aquela pessoa está tendo, qual a dificuldade dela, no template de e-mail, o nicho que ela está buscando, é uma coisa muito técnica, então tentar entender realmente o que está causando o problema para você não estar batendo aquela meta semanal dentro daquela etapa do funil. Eu acho que é bastante crucial para quem tem um prazo, né, para fechar, né, o processo seletivo. Bom, e assim, só pra gente concluir já, eu tenho algumas curiosidades. Quem tiver pergunta, agora é o momento de mandar, tá bom? Mandem, por favor, eu quero ficar no vácuo. Bom, hoje dentro do seu funil do Rank My App, que, caramba, ele já tá assim, completamente diferente do que era lá no começo, isso é muito legal. Onde é a maior quebra? E qual que é a etapa que, se você pudesse, você eliminaria porque é que te dá mais trabalho, é que te dá mais dor de cabeça? Eu acho que a maior depende do processo seletivo, né? Porque tem algumas que a quebra é no teste, né? Porque aí a gente acha, por exemplo, a gente posta uma vaga de performance marketing, alguém que trabalha com mídia. Aí todo mundo acha que pode trabalhar com marketing. E aí as pessoas se candidatam, aí a gente vai mandar um teste, aí quebra. É um teste um pouco difícil. É um teste difícil, né? Envolve muito, né, Excel e números e ter realmente conhecimentos, né, de mídias digitais, Google Analytics e tudo mais. Então, eu diria que nesse processo a quebra seria o teste, mas e aí a gente tem que realmente reverter, colocar a estratégia de hunting, procurar candidatos que trabalhem mesmo com isso, ou ir em parcerias com escolas, que formam pessoas nesses cursos para pegar a base de Fera da vida. Ou o Digital House, coisas assim, para que a gente consiga converter candidatos mais qualificados e que eles façam realmente o teste. Mas, então, isso eu acho que é bem difícil. Algumas vagas, essa questão de, tipo, vamos colocar um teste de lógica, e aí pronto, ali é a quebra. Então, depende, né? Muitos candidatos têm um pouco de receio de testes, né? Então, ou também, né, deixa para fazer depois, acaba se desinteressando pelo processo. Então, manter ele engajado, por isso que ações, né, de employer branding constante, tá? E mostrar a marca da empresa é algo bem relevante para a pessoa ter o interesse de concluir o processo todo, né? E acho que se eu pudesse eliminar, não que me dê muita dor de cabeça, mas é um tempo ali que eu tenho que fazer o screening, né, o phone screening, de ligar e validar as coisas. Quando tem isso dentro do processo, eu acho que me toma bastante tempo, né, porque e aí tem aquele negócio de eu ligo pro candidato, aí ele não atende, aí tem que ligar, deixar para marcar depois, liga de novo. Mas se vocês perguntassem uns meses atrás, quando a gente não tinha ATS, a maior dor de cabeça era a triagem de currículo, né? Porque gastava muito tempo para abrir um currículo, um a um, fazer observações e tal, compartilhar isso com o gestor, para ver se estava fazendo sentido. Então, eu acho que se tem, né, ali uma força ali de tecnologia que vai te ajudar, né, que vai te mapear em keywords, o que você precisa, o que você está buscando, eu acho que ajuda bastante, né? Acho que... Mas hoje é o phone screening. Ligar para as pessoas. Não, Gabi. Bom, eu vou só passar de novo, enfim, quem é o SIC, porque, né, tô aqui para falar disso, brincadeira. Então a gente é uma consultoria digital, a gente acabou de fazer um processo junto da Gabi lá do Rank para encontrar um Customer Success, e foi um processo bem legal. A gente em 7 dias conseguiu mandar candidatos qualificados que já foram para a entrevista, estão indo para a entrevista final, e tudo isso, assim, eu estava comentando com ela hoje, assim, do nosso tempo aqui, das nossas recrutadoras, esse processo pra gente levou 3 horas. Então, a nossa tecnologia, tudo isso ajudou com que a gente conseguisse, enfim, automaticamente, entre várias aspas, triar pessoas boas e, enfim, mandar pessoas boas pra Gabi. Então, eu acredito que foi um processo
assim, incrível pra gente e é legal ver que a gente olha pro funil ao contrário, do É, lado da consultoria. Mas boa, é isso. A gente vai mandar esse material por e-mail. Se tiver alguma dúvida depois que a gente mandar e etc., pode mandar, pode responder o próprio e-mail ou então segue a gente nas redes sociais. E uma coisa legal é, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem saber um pouco mais sobre o processo digital da WeSeek, que hoje, enfim, todos os candidatos que entram para a nossa base, eles passam por um processo de pré-triagem, que é responder algumas perguntas. Depois desses candidatos, eles gravam vídeos, que é esse momento que eu comentei, né, que a gente conhece, vê a carinha do candidato. E aí sim que a gente, enfim, para alguns tipos de processo a gente faz uma entrevista, para outros a gente não precisa de aplicar uma entrevista. Nesse caso de Customer Success, a gente não precisou de aplicar uma entrevista nossa. Então, se vocês tiverem alguma dúvida em relação a esse processo da WeSeek, pode falar. E também, se tiver alguma dúvida em relação ao processo do Rank My App, quiser conhecer um pouquinho mais, pode adicionar a Gabi no LinkedIn. Sim, eu super faço Esqueceu, calls, eu né? sempre troco figurinhas aí com RHs, gosto bastante. E a gente também tem um convite que é um dos desafios, né, da WeSeek é criar um movimento do RH inteligente, digamos assim, do RH otimizado. Então a gente vai criar um grupo do WhatsApp porque a gente sente falta de ter um lugar para poder conversar e trocar uma ideia e falar, cara, meu time to fill está gigante, o que eu faço? Então, hoje não tem tantos canais assim como para desenvolvedor, para CS, enfim, que tem muitos canais para trocar aprendizado. Então, a gente criou um grupo e a gente vai mandar o convite para todo mundo participar. É um grupo de WhatsApp, sem muitas regras, tá? É mais para a gente conseguir criar um ecossistema e trocar informações para transformar, enfim, fazer essa